Irmãos, boa noite, que Deus nos abençoe. Que nesta noite possa contar com o amparo e a paciência de todos, nestes momentos de reflexão do Evangelho de Jesus. Como nosso irmão Giovanni falou, estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando do capítulo 17, Sede Perfeitos. Hoje nós vamos falar do item superiores e inferiores. Mas eu quero fazer uma pequena retrospecção do que já foi falado desse capítulo, que tem vários itens. O primeiro, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudares os vossos irmãos, o que fazei mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito como o vosso Pai Celestial é. É o primeiro item do capítulo. O segundo item, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. O outro item, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma pessoa. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Também já falamos do item parábola do semeador, que diz assim: Jesus saiu a semear. Um pouco de semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Uma outra parte caiu no meio das pedras, mas como não tinha profundidade, o sol queimou. Outras igualmente caiu entre os espinhos, mas foram sufocados pelos espinhos. Uma outra parte caiu em terra boa e multiplicaram e deram muitos frutos. A palavra do semeador representa as várias faces da existência de maneira de pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Nós, com essa parábola, nós sabemos que foram trazidas para nós as 3 revelações. A de Moisés, trazendo os 10 mandamentos. Quando se depara com o homem, não consegue aplicar da forma que deveria, pois teve que implantar a lei civil e até a lei do olho por olho e dente por dente. A segunda revelação trazida por Jesus, que também, implantando a lei do amor, fez de tudo para nos trazer os ensinamentos, mas teve que usar suas parábolas, porque não encontrava em nós condições de entender o que ele viria trazer. E a terceira revelação, a doutrina espírita, o Consolador prometido, que havia sido prometido por Jesus, pois traz toda a verdade, porque hoje nós já temos a condição de compreender, saber da reencarnação, saber que nós estamos aqui novamente para aplicar a lei do amor de Deus, do amar ao próximo e a Deus. E nesses mais de 2000 anos ainda não conseguimos fazer a forma que Jesus quer de nós. Mas ainda temos tempo, ainda temos condições de aplicar esse ensinamento do Salvador. Ainda dentro desse capítulo, já foi falado sobre o dever, que é a obrigação moral, primeiro conosco e depois com o próximo. Também foi falado da virtude, que é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem.
Então, todos esses itens nós já falamos em outras palestras anteriores. É só para que nós possamos nos situar do assunto desse capítulo. Hoje nós vamos falar dos superiores e os inferiores, que trata praticamente da autoridade. Quando nós falamos da autoridade, ela se equipara com a riqueza. Porque quem possui a autoridade acha que é um direito dele, que é uma propriedade dele. E nós sabemos que tudo aquilo que pode ser tirado não é propriedade nem direito. E tanto quanto a riqueza, a autoridade também é muito perigosa. Porque aqueles que falhar nessa incumbência prestará muita conta daquilo que foi aplicado na sua autoridade. Ninguém pode dizer, né, que é dono de alguma coisa se pode ser tirado. Então, é a autoridade do Senhor para seu servo, ou então do soberano para o seu povo. E a história nos traz informações de tantas autoridades desastrosas, né? Uma bem assim, que a história conta de muita situação difícil, né? Foi a do Rites, né? Que até parecia que era imortal, né? E aplicou atrocidades muito intensas, né? Sobre o povo daquela época. Então, só para a gente ter uma ideia e verificar que essa autoridade não é para sempre. Tanto é que essa pessoa não está mais encarnada, assumindo essa autoridade entre nós. Passou, como todas as outras autoridades passarão algum dia. E todos que têm autoridade responderá pela diretriz que der ao seu subordinado. Se eles falharem, por causa daquela diretriz assumida por essa autoridade, prestará conta de tudo que fizer para o seu subordinado. Mas também o subordinado inferior, ele não precisa agir com o mal que foi direcionado pela autoridade superior que ele teve. Eu não preciso retribuir o mal com o mal, se foi me atribuído essa responsabilidade, né? Eu tenho que ter aquela reflexão de verificar que dentro do Evangelho de Jesus, os ensinamentos que nós recebemos, eu não posso atribuir, né, responder, fazer com que o mal prevaleça, atribuir o mal, responder o mal com o mal, porque os ensinamentos de Jesus é contrário a essa forma de agirmos. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, é para o bem. Então, é para que nós tenhamos sempre essa visão, que quando formos atribuídos sobre uma autoridade, ter esse cuidado. Então, nós vamos verificar que uma falta de um não justifica a falta do outro. Se eu estou numa posição inferior, recebendo uma diretriz de uma autoridade, perceber que aquilo foge ao ensinamento de Jesus, eu não preciso cumprir, né? Eu devo não cumprir essa missão que me foi dada, se ela é para o mal. Todo afastamento do caminho reto implica uma dívida. Cedo ou tarde, eu vou ter que prestar conta, porque nós sabemos da lei de ação e reação, que não falha em tempo algum. Não é Jesus nos punindo, é nós, né, com as nossas atribuições. Porque quando nós temos a informação da reencarnação, que muitos ainda dizem não acreditar que exista, mas nem porque eu deixo de acreditar, ela deixa de existir. Ela existe. E o Espírito de verdade, dentro da doutrina espírita, nos traz essas informações, visível pelos Espíritos, que traz esses esclarecimentos para nós, sem fugir da direção que devemos tomar, sem rodeio, sem falsa informação.
para que nós possamos, enquanto é tempo, assumir a nossa responsabilidade dessa reencarnação que estamos. Enquanto é tempo, para fazer o bem sem olhar a quem, para amar o próximo como a nós mesmos, de fazer o melhor ao nosso alcance, principalmente se estivermos na função de uma autoridade. Nós vemos aquela informação dos gansos e achamos assim bem interessante para nós falarmos essa noite. Os líderes, sempre que fazem aula de autoridade, comentam essas informações dos gansos. Eles voam em V, se vocês observarem, para que cortem o vento. E para que na caminhada eles vão trocando de líder, para que cheguem junto no final da caminhada deles. Então, assim, um exemplo simples, né, para que nós possamos verificar que a autoridade, que o líder é aquele que sabe até onde ele pode ir, né, o que ele pode fazer para os seus subordinados. De repente, uma delegação, no momento oportuno, né, de responsabilidade, vai auxiliar mais do que ele ficar sempre no comando. De repente, ele vai para a retaguarda para verificar o avanço daqueles seus subordinados. Então, a natureza nos traz assim tanto exemplo simples e, às vezes, a gente não tem como observar, né? Não para observar. Como estaremos exercendo o poder e o não poder? Lembremos aqui as eleições do síndico, né? Que é uma briga eterna. Todos querem o melhor, mas ninguém quer assumir uma responsabilidade, porque sabe que não é fácil. Mas critica e faz todo tipo de situações para o síndico, que deveria ter um rodízio, porque é uma responsabilidade muito chata. Mas a maioria não quer assumir, para tentar fazer um rodízio, de repente, aliviar aqueles que estão no comando. E, de repente, vem uma opinião melhor, uma direção melhor, sempre aceitando a opinião dos outros. O processo de educação dos filhos é outra situação que, às vezes, o pai está naquela autoridade de ensinar, de educar, e nós sabemos que não é fácil. Os filhos, naquele momento, criticam o pai, não aceita, é indisciplinado, é rebelde. Quando ele se encontra na função de pai, muda completamente a situação. Porque aí ele vai ver que a autoridade de pai e mãe é uma responsabilidade muito grande. Porque se aquele filho sai do caminho reto, ele vai sofrer junto. Então, quando ele está na condição de filho, ele critica a autoridade do pai. Mas quando ele é pai, aí ele vai perceber o que é ser um pai, uma mãe, de estar no comando daquela cabeça que tem que seguir um caminho dentro do Evangelho, dentro da bondade, dentro do amor, para que ele cresça, né, sendo uma pessoa de bem, para que ele cresça sendo uma autoridade de bem, um chefe de bem, que vai comandar, Deus sabe lá, quantas situações do nosso país, né, quantas direção aquela autoridade vai tomar. Pode ser contra o subordinado e pode ser contra um povo inteiro, uma nação inteira. Nós verificamos, né, o desmando de uma autoridade que prejudica o povo e a gente percebe o quanto é sofrido. Então, hoje, nós, pais e mães, educamos filho que amanhã estará exercendo essa autoridade. Não é só sobre a sua família, né? É sobre uma nação inteira, de repente. Então, é sempre bom lembrar dessa situação. Nós vimos que a doutrina espírita, no Espiritismo, aprendemos que tudo em nossas vidas foi meticulosamente planejado. E o nosso desenvolvimento é qualquer posição que estivermos. Compreendamos que estamos na Terra com características
de mundo de prova e expiação. As desigualdades vai existir, mas cabe a nós lutar para mudar isso, né? Cabe a nós fazer uma nação mais justa, um país mais justo. Cabe a nós agora, encarnados, ter essa responsabilidade da mudança. É fácil? Nada é fácil, mas com força, com coragem, com fé, com certeza nós vamos conseguir fazer essa mudança, onde quer que nós estejamos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Temos essa capacidade de mudar o futuro. Nós precisamos estar cientes dessa situação, de amar a Deus, de amar ao próximo. E quando nós, né, voltamos à situação do pai e mãe, né, quando a gente está nessa responsabilidade, como que a gente pode direcionar os nossos filhos na linha do Senhor, na linha do Salvador, na linha do amor? Né? Vivendo, de repente, numa capital federal, com tantas influências. A gente percebe que nós, de 50 anos para trás, parecia ser mais fácil educar. Parecia, porque as informações, de repente, ficavam mais escondidas do que presente. Então, parecia que os pais, quando falavam uma determinada informação, ela ficava ali. Parecia mais fácil. Hoje, os pais têm que saber muito mais para dialogar com seus filhos, para passar todas as informações que são chegadas, né? Pelo WhatsApp, pela internet, pelos todos os meios de comunicação, para direcionar numa linha da conduta moral do amor. Né, para que ele possa ser um homem de bem, caminhando na direção do Pai, amando o próximo, respeitando os animais, a natureza, respeitando os idosos, né, os seus pais, a sua mãe, que nós verificamos, de repente, os jovens muito afastados dessa linha, né, de amor ao próximo, de amor a seus próprios pais. Mas nós, nessa autoridade de pai e mãe, temos sempre que estar alerta para isso, né? Desde criança, orientar os filhos a respeitar os mais velhos, respeitar os animais e a natureza. E isso é desde pequeno que a gente tem que incutir isso na cabeça das criancinhas, que hoje são muito mais espertas do que há uns tempos atrás. De criar esse costume, né, de criar essa informação o mais cedo possível. E também de trazê-los para a evangelização, de falar de Deus, de falar do Pai Maior. Nós temos aqui sábado a evangelização infantil, evangelização para os jovens, temos o ESD à noite, né, para nós adultos. Então, é essa linha da informação de Jesus, essa linha da doutrina do Evangelho, né, de Jesus, precisa passar para os filhos o mais cedo possível, para que eles possam criar essa disciplina, né, esse envolvimento de saber que estão retornando para criar um outro aprendizado. Nós não aprendemos tudo numa encarnação só, né? Voltamos, e é por isso que a reencarnação é evidente e verdadeira. Ninguém aprende tudo numa só. Outro dia, uma criança de 5 anos estava tocando piano, sem nunca ir na escola. Será? Como é que essa criança aprendeu? Será que não é mesmo um outro que está voltando, né? Esse espírito que já tinha essa facilidade com esse instrumento, voltando para tocar piano com a maior perfeição, com 5 anos. Então, é só para que a gente verifique que essa informação trazida pelos Espíritos, por essa terceira revelação, que é o Consolador prometido, é verdadeira. E os Espíritos sempre estão do nosso lado, trazendo essas informações, mostrando que nós não estamos só, que as informações precisam estar presentes conosco, para que nós possamos caminhar nessa direção do Pai, fazendo o melhor do nosso meio. Né? Quando nós viemos para a casa espírita procurar um atendimento,
A orientação é que nós nos preparemos. Quando nós falamos que estamos vindo para a casa espírita, a espiritualidade já nos acompanha, já nos auxilia para que nós possamos estar aqui e receber as energias que precisamos. Hoje, mais do que nunca, né, que nós sabemos que o nosso país passa por tantas situações, né, de nervosismo, de incerteza, que precisamos estar em paz. Nós não estamos abandonados, precisamos estar em paz conosco, com fé, com esperança, para que nós possamos sair da situação que estejamos da melhor forma possível, acreditando, tendo fé, tendo a esperança. Tantas situações já passaram, né? Quando nós olhamos para a história, Terceira Guerra, né? Segunda Guerra, e a gente pensa, meu Deus, isso houve, né? Então, hoje, toda essa situação é café pequeno, como diz a gíria do pessoal moderno, né? Nós vamos conseguir superar todas elas, porque nós temos fé, nós temos amor no coração, né? Jesus está sempre conosco, eles sempre estão trazendo mensagem, falando que não estão nos abandonando em situação nenhuma, estão conosco, né? Precisamos de passar por todas essas situações para que nós possamos nos posicionar melhor diante da vida, aumentando a nossa fé, né? Criando um amor verdadeiro dentro do nosso coração, né? Nos direcionando melhor uns com os outros, né? Fazendo irmão aquele que está do nosso lado, porque é só dessa forma que vamos conseguir guiar pelos caminhos da vida, porque quando nós temos um pensamento positivo, um amor no coração, nada vai conseguir nos atrapalhar a nossa caminhada. Seremos fortes, né? Não estamos aqui desamparados dos benfeitores espirituais, que sempre nos acolhem, que sempre estão olhando por nós, desde a hora que nós falamos, hoje vou na casa espírita, hoje eu vou receber um passe, né? Mas vem com fé, vem com a certeza de que chegando aqui, ao adentrar naquela porta, já está sendo assistido. E quando voltam para seus lares, quando voltam para suas atividades, eles estão acompanhando, porque foi sinalizado essa vontade de querer a ajuda. Quando nós sinalizamos que queremos uma ajuda, eles se posicionam a nos auxiliar onde quer que nós esteja, da melhor forma possível, para que nós possamos caminhar dentro da nossa tarefa, dessa nossa missão, não importa ser chefe, autoridade superior ou inferior, né? Não importa que sejamos chefe ou subordinado, a nossa responsabilidade é a mesma, onde quer que nós estejamos, porque ninguém vai ser superior fazendo tudo, vai precisar do subordinado. Assim como o médico, eu gosto sempre de falar essa informação. O médico não entra no consultório para analisar o paciente se ele não tiver tomado banho, se ele não tiver limpo. Então, a função de quem está dando banho, quem está limpando o chão é diferente? Não é diferente. Todas as tarefas são importantes, todas são necessárias. Então, quando nós estivermos em qualquer situação dessas, que façamos com amor, que façamos com responsabilidade, porque, de repente, se aquela situação que eu estou passando, eu estou achando que eu estou sendo maltratado, judiado, será que eu não fui autoridade em outra vida? Por que eu estou passando aquilo? Se a lei de ação e reação, ela é que governa. Se eu tiver uma posição de autoridade ríspica, na outra encarnação eu vou ser o subordinado, né? Eu vou passar por aquela situação, porque é da lei, não é castigo de Deus, não. Se eu fizer uma ação mal, eu vou receber um mal. Se eu fizer uma ação boa, eu vou receber uma ação boa, porque é um plantio, tudo na nossa vida. Então, nós,
com o nosso pensamento positivo, vamos atraindo as coisas positivas para a nossa vida, do nosso lado. Porque nós não somos importantes para Deus. E somos únicos. A ciência já comprovou que a impressão digital de um não é a mesma do outro. Então, somos exclusivos, que maravilha. Somos únicos. Graças a Deus, né, que estaremos aqui mais uma vez cumprindo essa nossa missão, ou de pai, ou de mãe, ou de filho, né, que os filhos saibam que lá na frente vão ser pai. Então, ame seus pais, obedeça seus pais. Os pais só querem bem para os filhos, só querem o melhor para os filhos. Eu até acredito que a mãe é Deus na terra, porque não tem ninguém que tem mais amor do que uma mãe. Então, é uma maravilha. Quando nós estamos visitando os nossos idosos, né, lá do Lar Maria de Madalena, que é uma ramificação, né, dessa casa aqui, e a gente sofre de ver as mães esperando seus filhos que não vão, né? Então eles ficam tristes com toda a assistência, com todo o amor dos voluntários, mas não é a mesma coisa, né? Então, se tem seu pai, ame sua mãe com todo o amor do mundo, porque amanhã, com certeza, os filhos vão ser pai. E aí vão sentir, né, essa vontade desse carinho, desse amor. Que Jesus esteja conosco em todos os minutos da nossa vida. Muito obrigada a todos. Vão com Deus.